Olá, hoje a gente vai fundo em uma canção que é pura poesia, Janela Emperrada. Sabe, aquela música que fala sobre a beleza, mas também a dificuldade de se reconectar com o mundo quando a gente está meio preso na dor. É uma conversa delicada sobre cura, sobre gentileza e, o mais importante, sobre permissão. Bora entender isso juntos. E olha só, a gente já começa com o coração da música, a ideia central de tudo. Essa frase, ela simplesmente vira a nossa noção de cura de cabeça para baixo. A música sugere que, sabe, às vezes a grande mudança não vem daquele esforço heróico, daquela força sobre-humana, sabe? Não, ela vem de um ato muito, mas muito mais suave, o de só permitir, deixar a vida achar um caminho de volta. Então, para a gente entender bem essa ideia, primeiro a gente precisa dar uma olhada na metáfora poderosa que dá nome para essa canção. Tá, mas afinal, o que é essa tal de janela emperrada? Pensa naquele estado em que a gente quer muito se conectar, mas parece que o mecanismo, sabe? A engrenagem que faz essa troca com o mundo simplesmente travou, quebrou. É um retrato, nossa, perfeito daquela sensação de querer sair de um lugar escuro, mas não saber como. Ou simplesmente não ter forças nem para girar a maçaneta. E olha, essa metáfora não é uma coisa abstrata, não. Ela descreve com uma precisão impressionante sentimentos muito, muito reais. Aqueles que vêm com a depressão, com o luto, com o isolamento profundo ou até um trauma. É exatamente aquela sensação de estar dentro de casa, vendo o sol brilhando lá fora, mas a janela está emperrada e a gente simplesmente não consegue deixar a luz entrar. Só que a canção mostra uma coisa bem interessante. Mesmo quando esse mecanismo está todo travado por dentro, alguma coisa pode começar a se mexer. E esse movimento vem de pequenos toques, sabe? Coisas que vêm de fora. E aqui tem um ponto que é genial na música. Por que será que os primeiros toques vêm de um gato e de um cachorro? Pensa bem, a interação humana, nossa, ela pode ser super complexa, né? Cheia de expectativa, de medo, de julgamento. Agora, a conexão com um animal é muito mais simples, é segura. Um bicho não exige nada, ele só oferece presença. E para quem tá com a janela emperrada, essa baixa demanda é tudo, é fundamental. E tem até um nome para isso na psicanálise, sabia? São os chamados objetos bons. É exatamente isso. O gato que risca a porta, o cachorro que aparece com um brinquedo. Eles não estão tentando arrombar a janela de jeito nenhum. Eles estão só sinalizando, de um jeito seguro, que o mundo lá fora também pode ser um lugar de conforto, e não só de ameaça. E tudo isso leva a gente para o grande conflito da música, né? Aquele dilema interno. De um lado, o desejo de viver e do outro, o medo. O medo do que pode acontecer se essa janela finalmente se abrir. O refrão da música pega essa dúvida, essa ambivalência de um jeito perfeito. Existe sim uma vontade de abrir, de sentir o ar fresco, mas essa vontade fica paralisada. Pelo quê? Pelo medo do desconhecido. Porque, no fim das contas, o escuro, mesmo sendo doloroso, é um lugar que a gente já conhece, né? É familiar. Mas o que assusta tanto? Não é a luz em si ou o vento. O medo de verdade é do que essas coisas representam. A luz, por exemplo, pode trazer uma verdade que a gente não está afim de encarar. O vento é mudança, e mudança pode desestabilizar tudo. E o olhar do outro sempre traz o risco do julgamento. Então o ponto central é esse. O medo é de não dar conta, de não saber lidar com o que a vida vai trazer lá de fora. Só que aí vem a parte mais bonita, a parte da esperança. A letra diz que se o vento insiste na parede, é porque a alma ainda pede. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo lá no fundo do isolamento, o nosso desejo de viver, a nossa força vital, continua pulsando. Existe uma forcinha interna empurrando a janela, em sintonia perfeita com a vida que está lá fora, chamando. E é justamente essa sintonia que leva a gente para o ponto de virada da canção. Uma virada quase filosófica, sabe? A gente sai de uma mentalidade de luta e entra numa de aceitação. Essa comparação aqui mostra essa mudança de paradigma de um jeito brilhante. A gente pensa em coragem e logo vê na cabeça uma ação heróica, um esforço que cansa, que esgota. Falar para alguém seja forte, às vezes é só botar mais peso nas costas da pessoa. A canção propõe uma coisa totalmente diferente, a permissão. Não é sobre quebrar a janela na força, é sobre simplesmente destravar o trinco. É trocar a força pela não resistência. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Parece que é um processo de 3 passos, simples, mas ao mesmo tempo muito profundos. Primeiro passo, parar de lutar contra a vontade de se abrir. Segundo,
Fazer aquele pequeno movimento, só destravar o trinco na nossa mente. E o terceiro, que talvez seja o mais difícil, confiar. É permitir que a vida, que já tá ali fora esperando, faça o trabalho pesado de entrar e preencher o vazio. E com isso, a gente chega na parte final, na conclusão da música, que mostra como a verdadeira força dessa permissão tá justamente na sutileza dela. Essa aqui é a mensagem final. E nossa, que mensagem poderosa! A gente não precisa escancarar a janela de uma vez. Não precisa de um ato grandioso. Uma frestinha, uma pequena abertura, já é o suficiente. O suficiente para uma transformação imensa começar a acontecer. E pensar nisso é muito reconfortante, né? É um lembrete para a gente respeitar o nosso próprio tempo, o nosso ritmo. A luz é uma coisa poderosa. Ela não precisa de uma porta de garagem aberta para entrar num lugar. Uma frestinha já basta. A grande lição aqui é essa: confiar. Confiar que se a gente der essa pequena chance, a vida vai fazer a parte dela e vai vir ao nosso encontro. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final. A canção não pede um ato de bravura, não pede heroísmo, pede só um pequeno gesto de permissão. Então a pergunta que fica no ar é: que fresta, por menor que seja, a gente pode se permitir abrir hoje, só para deixar um pouquinho de luz entrar?